Amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, o meu nome é Rosane. Estou aqui para dar continuação à série Ouvindo a Palavra de Deus e Sendo Edificado. E o livro que nós vamos viajar hoje é o livro de Mateus, capítulo 5, 6, 7 e 8. Capítulo 5. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão chamados fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injustiçares e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Ó, vós sois a luz do mundo. Não pode se esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acender a candeia e se colocar debaixo do alqueiro, mas na verdade da luz do que está na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. A importância da lei. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá na lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, é assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino do céu. Sobre o homicídio. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu do juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu do juízo. Qualquer que dizer ao seu irmão raça será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta. Então vai lá e se reconcilia primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao ministro, e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares até o último centil. Sobre o adultério.
Versículo 27. E ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu vos te digo, porém, que qualquer que atentar uma mulher para a cobiça, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranque e atira para longe de ti, pois te é melhor que perca um dos seus membros do que seja todo o teu corpo lançado ao inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o seu corpo lançado ao inferno. Sob o divórcio, quando foi dito: qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Sob os juramentos. Versículo 33. Outros sim ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu e nem pela terra, ou pelo trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tomar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Sobre a vingança. Versículo 38. Ouvistes que foi dito: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece também a outra. E ao que quiser disputar contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer que te obrigar a caminhar uma milha, vai com ela duas. Dá a quem te pedir, e não te desvieis daquele que quiser lhe perte. Sobre as armas e os inimigos. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás os teus inimigos. Eu vos te digo, porém, amais a vossos inimigos e bendizei os que vos maldizeis. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejam filhos do vosso Pai que estás no céu, porque faz que o sol se levante sobre maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e os injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazeis os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazeis os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito vosso Pai que estás no céu. Mateus capítulo 6. E guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para que sejais visto por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai que estás no céu. Quando, pois, dares esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para seres glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saibas a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada
ocultamente, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Sobre a oração, versículo 5. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o teu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora o teu Pai que está no oculto, e teu Pai que vem no secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos que pedires. Portanto, vós orais assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-vos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-vos do mal, porque o teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Sobre o jejum. E quando jejuares, não vos mostreis constrido como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos para que os homens pareçam que jejuaram. Em verdade vos digo que receberão o seu galardão. Porém, tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para que não pareças aos homens que jejuam, mas o teu Pai que está no oculto, o teu Pai que vê e o oculto te recompensará. Sobre as riquezas. Não ajuntei tesouro na terra, onde a caça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões mirram e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não mirram nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. A candeia do corpo não são os olhos, da sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque um há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Sob os cuidados da vida. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer, ou pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Não é a vida mais do que os mantimentos, e nem o corpo mais do que o vestuário. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam os em celeiros, contudo, vosso Pai Celestial os alimenta. Não tendeis-vos muito mais valor do que elas. E qual de vós poderás, com todo o seu cuidado, e acrescentar um covar à sua estatura? E quando ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles cresçam, não trabalham e nem fiam. E vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu
agiu como qualquer deles. Pois se Deus assim enfeita e a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comereis, o que bebereis, ou com que vos vestiremos? Por vosso Pai Celestial, bem sabeis a necessidade de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Não vos inquietais, pois pelo dia do amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Capítulo 7 do livro de Mateus. Não julgueis para que não sejam julgados. Portanto, com o juízo com que julgar, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos hão de se medir a vós. Porque reparás tu no arqueiro que está no olho do teu irmão, e não vê a trava que está nos teus olhos? Eu como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, estando uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trava do teu olho, e então cuidarás em tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem, e aquelas que, voltando-se por vós, desapareçam. Sobre a oração. Pedi e dai-vos, e buscai, e encontreis. Batei e abri-vos, porque aquele que recebe, e o que busca encontra, e o que bate abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará bens aos que lhe pediram. Portanto, tudo o que vos quereis que os homens vos façam, fazei-o também a vós, porque esta é a lei do profeta. A porta estreita é a porta larga. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, dois passos é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Portanto, estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos hão de encontrar. Cuidando com os falsos ensinamentos, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas infelizmente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada ao fogo. E assim, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todos os que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai entrará no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que pratico iniquidade. A casa da rocha é a casa da areia. E escutai as minhas palavras e as praticar,
Assemelha-me a um homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, porém não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquela que ouve essas minhas palavras e não cumpre, compara-se com um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que concluiu Jesus a esse discurso, a multidão se admirou da tua doutrina, porque os ensinava com tanta autoridade e não como os escribas. Capítulo 8 do livro de Mateus. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes me tornar limpo. E Jesus estendeu a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai e mostra-te aos sacerdotes e apresenta a oferta que Moisés determinou para que servir como testemunho. A cura do criado do centurião. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto deles um centurião, rogando-lhe, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo, dizendo: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dizeis somente uma palavra, e o meu criado ficará sã. Pois também eu sou homem, sujeito a poder, e tenho soldados às minhas ordens, e digo: este vai, e ele vai, e o outro vem, e ele vem. E ao meu criado fazeis isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó do reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas, e exteriores ali haverá pranto e ranger de dente. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como crestes, seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. A cura da sogra de Pedro. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra desde jazendo com febre, e todos lhe dão a mão, e a febre, e tocou, lhe deu a mão, e a febre e a deixou. Então levantou-se e a servia. E chegando tarde, trouxe-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos malignos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que foram dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passasse para o outro lado. E aproximou-se dele um escriba, disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas também têm seus ocovis, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar sua cabeça. E outros dos seus discípulos disse: Senhor, permite-nos que primeiramente vai sepultar o meu pai. E Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. E entrando ele no barco, seus discípulos seguiam. E eis que no mar se levantou um
uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, e eles, porém, estavam dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, despertaram, dizendo: Senhor, salvai-nos, que perecemos. E ele disse-lhe: Pois que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se um grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Quem é este que até os ventos do mar ele obedece? E tendo chegado ao outro lado, provindos da província de Gesemo, saíram em encontro dos dois endemoniados, vindo do sepulcro, tão ferozes que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Onde temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando diante deles a manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsar, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhe diz: Ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. E os porqueiros fugiram, e chegando na cidade, divulgaram a todas aquelas coisas que aconteceram aos demoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo, e rogaram-lhe que retirasse dos seus terrenos. Oh, aleluia, glória a Deus. Amados irmãos, que vocês possam ter sido edificados, por esses capítulos 5, 6, 7 e 8. Que a palavra de Deus é viva, é eficaz, e quando nós abrimos o nosso coração para lermos a palavra, o Senhor nos traz revelação. Você que não é inscrito do canal, se inscreva no canal. Todos os dias tem vídeo novo, e todos os dias eu vou estar postando palavras da Bíblia, capítulos da Bíblia. Se você é inscrito, deixe o seu like, e venha fazer parte, dessa família no trono do Pai. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.